Bora, fiel, com a resenha do Craque Neto, os Sons da Bola, com o Veloso Souza e o Nicola falando sobre a final de hoje à noite, Corinthians e Palmeiras. Então, deixa o seu like, comenta aí qual é o seu placar de hoje. Eu já chutei, vai ser 2-1 pro Corinthians, um gol de Roberto e o outro do Memphis Depay. Então, comenta aí, o coração já tá a 1000 pra essa final de logo mais e o Coringão tem que vencer, a gente tem que ganhar desses caras, não tem outro jeito. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tem um jogaço de bola hoje que envolve o quê? Tiraram as almofadas, hein? Por que será, hein? Por que será? Que eu chutei tudo ontem. Ó, envolve o 4º título tetracampeonato do Palmeiras. Inédito. Isso, inédito. Porque o primeiro, acho que, não sei se foi inédito, porque falam que teve um há 300 anos atrás. Igual o Mundial. Igual ao Mundial que existe. Faz Aí tempo. você tem... Que nem São Paulo, nem Corinthians tinha ganho, nem brasileiro ainda. Você tem toda a razão. Aí, diga-se de passagem, aí você tem o Abel Ferreira, que pode ganhar o 4º título. Exato. Aí você tem, que é na Neoquímica Arena. Olha as vantagens. A mais, hein? Título, não, tudo bem. Não importa, todo título é importante, não importa onde seja. Tempero a mais. Não, e aí é um tempero muito forte. É um tempero muito maravilhoso. E aí o Palmeiras tem a oportunidade de fazer tudo isso na Neoquímica Arena. Né? Com a torcida única, o que é uma desgraça para o futebol. Essa camisa aqui você encontra no Christian. Tá aqui, ó. O Christian. Tá aí, Christian. Aí o Christian vai dar entrevista na Globo, ele vai com a camisa minha? Não, vai com o do Ronaldinho. Eu que lanço tudo, eu que faço tudo, eu que faço. Boto aqui, brigo com os caras da Band. Aí quando vai na Globo, os caras não podem ser do Neto. Tem que ser do Ronaldinho Gaúcho. Tá aqui, ó. Pode entrar aqui, quem quiser comprar, vai lá no Christian que vocês vão ter. É o seguinte, aí você tem todo esse lado do Palmeiras. E aí, perdeu em casa de 1-0, que poucas pessoas achavam que isso ia acontecer. Em qualquer comentarista, qualquer pessoa de futebol, qualquer analista, se você pegar tudo que se falou, e eu assisto quase que tudo, diga-se de passagem, que por sinal, parabéns aí a Luísa, que trabalhava com nós aqui, faz o programa no UOL, junto com o André Hernan e com o PVC. Né? O PVC naquele chute do Moses, nossa mãe, ele foi entrando para fazer aquele gol. Não foi, né, Cascão? Né? Né, Cascão? Aí fala que é mentira, que não estava igual o PPC, que é o problema, você é palmeirense, um dos grandes jornalistas desse país, você acha que eu também não sequei o Palmeiras nas paradas que teve, quando os títulos que... Contra o Chelsea, tá tudo bem, você é um excelente, que por sinal o seu filho trabalha aqui na Band e é um menino maravilhoso, João. Aí, você tem todo esse tempero que o Veloso falou, é um tempero maravilhoso, certo? Pro lado do Corinthians eu vou colocar. Você deixa de dar oportunidade para o seu maior rival de ser tetra. Pô, você não tem títulos há 6 anos. Sai da seca. Você sai da seca há 6 anos. Você vai ter um título importante na Neoquímica Arena, com 50 mil pessoas. Ramon Dias e também Mileno Dias, diga-se de passagem. Mandei contar isso aqui? Mandei colocar, pô. Mandei colocar. O Cascão, quem botou o Memphis e o Vitor Roque? Pode colocar, Cascão. Bota aí os dois. Sabe quantos gols o Vitor Roque fez esse ano, Souza? O mesmo que eu? Não sei. Não, fez Tô te perguntando. Fez gol nesse Nicola, você que é o estudado, você que sabe a história de todo mundo, você que tá com a da Paula lá, a árbitra, 2 gols. Que eu saiba um. Então eu tenho mais que ele. Que eu saiba um. O Memphis vem jogando muito mais bola que o Vitor Roque. E o que mais precisa a equipe do Palmeiras? É gol. Se não tiver uma vantagem... Mas volta o artilheiro. Não, mas se não... Tá, Veloso, volta o artilheiro. A gente vai falar sobre isso. O que eu quero dizer desses temperos todos para que vocês possam fazer. Aí, ó. Aí 200 mil pessoas, os caras chegam tudo atrasado. Não acostumaram ainda que eu fico bravo com isso. Né? Aí você pega o que precisa o Palmeiras, Cascão, de gols. Gol. Certo? Só que o Flaco Lopes fez 4 gols esse ano. O craque do time, que é o fenômeno Estevão, fez 5. O Felipe Anderson não fez nenhum. Senta aí, pô. Ô, Gustavinho, senta aí, pega uma cadeira lá e senta aí com seus amigos aí, pô. Deve ser algum jabá, deve ser alguma empresa, deve ser alguma zona, deve ser algum lugar, deve ser OnlyFans, deve ser dono de restaurante, deve ser OnlyFans, deve ser alguma coisa os caras que o Gustavinho tá trazendo aí. Aí... Olha só, Felipe Anderson não tem um gol. Rafael Veiga precisa melhorar. Estou dizendo dos pontos negativos do Palmeiras, para entender do jogo de hoje. Olha, o Palmeiras precisa jogar muita bola, mas muita bola daquele que não jogou esse ano,
daquilo que não jogou esse ano. O melhor jogo do Palmeiras contra o São Bernardo, que foi 3-0, 2 gols do menino, do Estevão. E aí, essa cobrança do que o Palmeiras não ganhou o primeiro jogo, Veloso, Souza e Nicola, e que perdeu de 1-0 para o Corinthians, onde pouquíssimas pessoas achavam que pudesse acontecer, voltando para o time do Corinthians e Palmeiras, que decide hoje na Neoquímica Arena. O Corinthians tem Memphis, que foi convocado, jogou bem os 2 jogos. Você tem o Yuri Alberto, que faz gols em clássicos. Fez 2. Tem o Angeleri, que arrebentou com o Estevão no primeiro jogo e botou o Estevão no bolso. Você coloca o Félix Torres, que jogou bem nos últimos jogos. Você pega o Hugo, que tá arrebentando, pegou 2 bolas contra o Palmeiras, que foi incrível. O Hugo, todos os jogos que ele jogou contra o Palmeiras, ele foi destaque. Exatamente todos isso. Os jogos. Aí você pega o Ranieri, que vem jogando uma bola redonda há um bom tempo e é um baita do jogador. Você pega o Carrilho, que é o craque do time. Você pega o José Martínez, que entendeu como é que se joga futebol no Corinthians e ele cai na graça do torcedor corintiano. Aí você tem o Romero, que pode substituir o Garro, que marcou o Piquerez e que não deixou jogar, né? E que o Piquerez entrou no jogo do Uruguai contra a Bolívia, em La Paz, até que jogou razoavelmente, mas é um dos melhores laterais esquerdos que tem no país, é o Piquerez. Aí você tem o Yuri Alberto nessa fase, e aí, meu irmão, você tem o Garro, que pode jogar e que ficou um tempo suficiente em relação a recuperar a sua contusão. E esse é o panorama em relação a isso do jogo. O que você pensa? O jogo, boa tarde a todos, sem dúvida que é um jogo de muito equilíbrio, né? Mesmo o Corinthians vencendo o primeiro jogo, eu disse que está aberto como estaria mesmo que o Palmeiras vencesse por 1-0. Então o jogo está aberto. Agora, o destaque do lado de lá é o Yuri, né, do lado do Corinthians, porque o Yuri tem 5 gols na temporada no Paulista e tem 2 gols contra o Palmeiras. Então ele tem decidido, ele tem feito gols importantes, 1-0 da final foi gol dele. Então é um jogador que cresce muito nesse momento, tem que ter uma atenção. E do lado do Palmeiras, o que a gente tem que destacar é a possível volta do Maurício, né? Que também é um dos artilheiros do time, tem os mesmos 5 gols. Uma volta num jogo final e com problema no ombro. Sabe que não é fácil, né? Não é que operamos o ombro, sabe não disso. É fácil, né? Mas ele está treinando, né? E ele tem os mesmos 5 gols que Mas o é Yuri. diferente do jogo, né, Veloso? Porque no treino ninguém encosta nele. Uma encostada só, o ombro sai, irmão. Você sabe disso, Veloso. Tem que estar bem fortalecido, Tem não sei que como é que tá hoje. Mas o Maurício tem os mesmos 5 gols, inclusive, que o Yuri tem jogando muito menos, né? Não estava à disposição porque estava machucado. Então tem o Maurício com 5, o Estevão com 5 e o Flá com 4. São esses jogadores que têm decidido para o Palmeiras e que são importantes num momento como esse que o Palmeiras precisa vencer. Souza, desse panorama todo, o que você enxerga no jogo de hoje, da Neoquímica Arena, com 50 mil pessoas também do lado do Corinthians, o que teve de 30, 40 mil do lado do Palmeiras, que eles ficam tudo quietinho, que eles não cantam. Craque, e nem vibra, tá no hino, mas eles não fazem isso. Craque, boa tarde a todos. Eu vou me basear no panorama de todos os jogos também, que os últimos jogos Corinthians e Palmeiras, né? O Palmeiras inicia os jogos melhor, mas o Corinthians tem, quando não empata, ganha o jogo, entendeu? Mesmo o Palmeiras tem que fazer um jogo hoje perfeito e pode fazer isso. Se tem um time que pode reverter um placar como esse, chama Palmeiras, porque já fez isso em alguns jogos. Agora, vai enfrentar um time hoje que é muito forte dentro dos seus domínios. Torcida... Por sinal, é o melhor time paulista hoje, é o Corinthians. Ninguém é melhor que o Corinthians hoje. No Campeonato Paulista, ninguém é. Craque, o Corinthians tinha perdido algo há muito tempo atrás. Que dentro de casa, não foi? Dentro de casa. E recuperou isso, recuperou a confiança do torcedor, voltou a vencer dentro de casa. Então o Palmeiras vai enfrentar um time hoje que é muito forte dentro dos seus domínios. Tem o torcedor, tem a volta de jogadores importantes, não é só Yuri. O Garro também nos últimos 2 jogos, os últimos 2 jogos que eu vi contra o Corinthians, contra o Palmeiras, ele fez gol. Então é importante, Memphis jogando bem, o sistema do meio-campo funcionando muito bem. Quem diria que, né, Félix Torres voltaria a ser titular, né, no time, e voltou a ser titular, jogando muito bem. Só uma coisa só, eu tô vendo ali o Yuri Alberto chutando a bandeira. Se algum jogador do Palmeiras fizer isso, é um direito, né? Amarelo. Né? Só para deixar bem claro isso, porque às vezes a gente sempre, quando é do lado contra a gente, nossa, não, o Roberto não fez, tomou amarelo. Então, foi expulso por causa disso. Né? E depois foi expulso por causa disso. Nicola, o que você pensa desse panorama? Qual a visão sua? E também, chegada do Everton da seleção, chegada do Estevão da seleção, chegada do Piquerez da seleção, chegada do Carrilho, chegada do... Emiliano, Facundo do lado do Palmeiras. E a chegada do
do José Martínez e do Memphis também da seleção, meu querido Nicola. Craque, boa tarde pro Souza, pro Veloso, pra quem tá nos assistindo. Vou ficar muito surpreso se o Corinthians não for campeão hoje. Vantagem de empate e vitória você dentro foi de contra o campo. Corinthians, né? Desde isso. Negativo, tô falando inclusive bem do Corinthians. Não, negativo não, você sempre falou que o Corinthians nem ia chegar aqui, nem ia ganhar. Não, Você falou isso, eu achava vi que no o seu Palmeiras, YouTube, não, fala a verdade, Eu pô. achava que o Palmeiras venceria o jogo da ida. Com a vitória do Corinthians, eu mudei radicalmente o meu discurso e hoje vou ficar muito surpreso se qualquer outro resultado que não o Corinthians campeão. Até porque, pro Palmeiras ser campeão, pra mim ele precisa vencer por 2 gols de diferença. Se a decisão for para pênaltis, eu acredito totalmente no Hugo e no Corinthians campeão. Mas das o Everton penalidades. também já mostrou Não. no Campeonato Brasileiro que é pegador de pênalti. Dos pênaltis, o Palmeiras tem tido péssimo aproveitamento. Vai Com o pra Abel pênalti, tá o 8 a 1. Veloso. Vai pra pênalti, o Veloso já começa a chorar. O Eu? Veloso já começa a se eu não tô desesperar. quando jogando vai pra não, pênalti. Nicola. Não, mas você é torcedor do Palmeiras e é Eu não justo tô que jogando, seja. não. Mas ele já fica desesperado. Então, assim, pro Palmeiras ser campeão hoje, precisaria ganhar por 2 gols de diferença. É um baita clássico. É o clássico com mais dinheiro em jogo entre todos os estaduais. Só pra começar, o campeão leva 5 milhões de reais de prêmio, o vice fica com 1.650.000. Isso que o Nicola está falando é que no período do Abel, o Palmeiras enfrentou 8 decisões por pênalti. Só ganhou uma do Atlético Então, Mineiro mas e aí perdeu 7. eu entendo isso. Às vezes o time é tão ganhador, é tão predestinado a ganhar os jogos que chega no pênalti, ele não pensa que ele vai para os pênaltis, né? E aí é a questão de treinamento. Em relação, Souza, ao esquema tático que o Ramon Dias e o Emiliano Dias vai colocar diante do Palmeiras com os 3 volantes, qual que é a necessidade e qual a visão que você tem dos 3 volantes e o Garro? Ou os 3 volantes ou o Romero? Olha, qual a ideia que você tem? Olha, o Ramon foi muito inteligente no primeiro jogo. Ele matou o Abel. Ele matou o Abel porque ele colocou o Romero aberto para marcar o Piquerez, né? E é um ponto positivo da equipe do Palmeiras, é o cara que mais sobe, que mais cruza de longe, né? Não precisa ir no fundo às vezes. Então o Ramon foi inteligentíssimo. Agora, o meio campo do Palmeiras tem funcionado, do Corinthians tem funcionado melhor. Tá jogando bem, cara. E assim... Eu acho que a entrada do Ranieri, ela foi fundamental para isso, irmão. Exatamente. O combate físico desse meio campo aí, ele é importante. O Palmeiras leva vantagem, porque leva vantagem contra as outras equipes, porque as outras equipes têm mais a bola, não tem tanto combate, não tem... Contra o São Paulo jogou Oscar e Alisson, né? Contra... Emiliano não, o Rios Rios e Emiliano. e Emiliano. Então, a força física dos dois se sobressaiu agora. Você acha que o Palmeiras muda o meio campo por causa disso? Eu acho que não. Acho que o Rios não vai jogar. Não, tudo bem, mas se ele colocar o Maurício e o Rafael Veiga, pô, você bota 2 jogadores que são jogadores que vão pra frente, são 2 jogadores vai de me muita surpreender. qualidade. Mas aí você perde a marcação, Vai hein? me surpreender se ele tirar o Rios do time. Por causa dos 180 minutos nas acho que o costas. Rios Mas não vai jogar. vai me surpreender isso. Claro, o Palmeiras é um time que a gente sempre falou aqui. É um time reativo, se defende pra sair no contra-ataque. Agora é diferente. O Palmeiras vai ter que propor jogo, coisa que não está acostumado a fazer. Por isso que eu tenho falado. Mas eu acho que nem vai mudar o esquema, cara. Conhecendo daquele que eu vejo em todos os jogos do Abel, o Abel é um cara que ele é determinado nas coisas. Daqui a pouco o Abel entra com 3 zagueiros hoje, daqui a pouco o Abel entra com 3 meio-campistas. O Abel vai vir com novidade, você não tem a dúvida disso. Sempre ele teve, né? Não é? Ele Acho que vai vai ter ter, novidade. cara. Porque ele Acho que sempre vai fez ter. isso. E ele é um treinador que não tem medo, cara. O Abel é um treinador que não tem medo, meu irmão. Você pode ter certeza. Às vezes ele entra com 2 atacantes, ele entra com o Paulinho, com o Vitor Roque, aí ele entra com 3 zagueiros, eu não sei, ele entra com 3 volantes e um meia só, sabe? Tem que entender como é que o Palmeiras vai se comportar também nisso que você tá falando, Souza. Eu acho, já tenho falado há muito tempo, que esse sistema do Palmeiras vai funcionar com o Flaco Lopes, que é um cara que disputa a bola na frente, Não com o raspa Vitor a Roque. bola, não com o Vitor Roque. Porque a transição tá muito. O Palmeiras não sai jogando de trás, o Palmeiras quebra a bola. Quebra muito a bola. E tem 2 jogadores você tá muito falando, altos. É uma grande verdade que o Souza tá falando pra vocês todos que estão aí, aqueles que vão analisar, aqueles que vão fazer o jogo hoje, é só vendo um jogo do Corinthians. Quantas bolas foi cruzada, quantas jogadas só do lado direito, quantos escanteios o time do Palmeiras teve, só que não conseguiu surpreender o Corinthians. São Bernardo, ele usou o Flaco Lopes. O Flaco Lopes ganhou quase todas as bolas que o Estevão fez o gol. Uma ele raspou pro Estevão fazer o gol. Um ele raspou e outro ele fez o gol. Então, esse sistema do Palmeiras, ele requer um jogador alto. Mas ele teve nunca muito tempo. acreditou no Flaco Lopes. A única vez que o Abel Ferreira acreditou foi no Paulista, quando Paulista ele fez... ano passado fez 10 gols. Que eu acho que ele fez 10 gols, não 10 foi? gols foi Que ele artilheiro, manteve ano uma passado. regularidade, que ele manteve o Flaco Lopes. Pra ele, o Flaco Lopes é reserva, em qualquer circunstância. Pelo menos naquilo que a gente vê na sequência do jogo do Palmeiras. Teve um momento logo que ele chega em 2022...
que ele foi titular e depois ele perde o gol, pai, e aí ele sai. Essa é a grande verdade. Qual a ideia do Palmeiras com Maurício e Rafael Veiga, 2 meias e 2 volantes? Não, então, mas eu acho que ele pode tirar o Facundo. Pode tirar o Facundo e deixar o Maurício e o Veiga jogando mais pelo lado esquerdo. Pra quem joga no lugar do Richard Meloso? No lugar do Richard, ele vai colocar 2 volantes mais marcação, porque o que eu tenho lido é que o Abel entende que ele perdeu o jogo pro Corinthians porque ele perdeu o meio campo. Então ele quer colocar 2 jogadores de mais marcação, que seria Aníbal e Emiliano com o Veiga à frente, e aí você tem Maurício, Estevão, e aí o Vitor Roque na frente. O Facundo perde o lugar pro... O Facundo perde pro Maurício, entendeu? Então ele não abre muito o meio campo, pelo contrário, ele posiciona melhor, marca melhor no meio campo. Se fosse o Klaus, dá pra jogar com 12, né? Marca melhor. Se fosse o Klaus, dá pra jogar com 12. O Klaus fez uma bela arbitragem, vai ser ganhado, ele foi muito bem. Então ele põe um meio de campo de mais marcação e libera o Maurício, e assim o Veiga também. Então pode ser. Algumas alternativas ele tem, porque ele tem um elenco com mais opções hoje. Então vamos lá. Em relação ao Memphis, o Alberto e o Souza, você sempre falou e disse isso frequentemente, que a evolução de gols, a evolução técnica também do Alberto vem muito do Memphis em relação à sua... condição de assistências para com o Alberto. E o Alberto vem arrebentando nos cascos e fez o primeiro gol do título. Por enquanto, o gol do título é do Alberto. É do Alberto. Souza, qual a ideia disso? Isso é normal no futebol. As pessoas precisam entender que quando se tem um craque no time, as pessoas vão marcar o cara que é diferente. E o outro que joga, o outro que é o atacante mesmo, o goleador, ele tem que se aproveitar disso. O Yuri tem feito isso perfeitamente. Você pode ver os números do Yuri antes do Memphis e depois do Memphis. O Memphis é um cara que sai mais da área. Sabe uma coisa que o Yuri melhorou pra caramba? As pessoas não percebem. Lembra quando eu fazia o programa? Ele fica aqui, fica aqui. Cara, ele não fica mais voltando, ele não fica dando aquele pique do lado esquerdo. Você pode ver todos os gols dele, quase dentro da área. Chega só pra finalizar. E ele mudou isso de uma maneira muito inteligente. Olha onde o Memphis tá com a bola, o Memphis rouba a bola, ele faz um movimento, porque ele é inteligente. Isso é movimento de inteligência, entendeu? Aí o cara deixou ele cortar pra direita, agora é um cara... E ele fez uma coisa legal desse gol aí, que muitos jogadores iriam pro lado esquerdo, tá vendo? Ele dribraria o Mikael, tá vendo? Ele iria pro linha de fundo. Muitos iriam. Ele vai, e aí ele tem o quê? Ele volta e fica de frente pro gol. Isso é coisa de centroavante, irmão. Souza. Ele tem feito um movimento direto. Olha aí o gol que ele fez contra o Santos. É o artilheiro dos clássicos, tem feito a diferença. Agora, a gente às vezes pega muito no pé do Memphis e ele tá deixando a desejar no sentido de gol, mas a gente tem que ver o que ele produz pro time. A saída dele para a seleção holandesa, Nicola, disputar, ser convocado novamente, né? Fazer 100 jogos, e agora está a 3 gols só do Van Persie, porque fez o gol de pênalti. Qual a ideia que você tem do Memphis, que se ganhar o jogo hoje, vai colocar 4.750.000 no bolso? Livres de impostos, tá, craque? Não dá pra esquecer dessa receita. Não dá pra esquecer dessa parte. Você também é da receita. É importante. Porque assim, os 5 milhões que o Corinthians vai ganhar de prêmio da federação não vão ser suficientes para pagar o prêmio do Memphis. Porque com os impostos vai... Enfim, mas essa é uma outra questão. Acho que o torcedor do Corinthians não tá nem aí com essa história. Ele quer saber sobre ser campeão. Você perguntou do Memphis, né? Acho que a convocação para a seleção... Porque você sempre fala as dívidas do Corinthians. Isso. Mas você sabe que o André Cury, 40 milhões, o São Paulo deve para ele. A gente nunca... Eu vejo no seu canal, você não fala. Eu vejo no Bola Rolando, eu vejo lá no Band Esporte, você não fala. Mas do Corinthians você fala. Vamos lá, são 40 milhões que o André Cury, que o São Paulo deve pro André Cury. O São Paulo deve pro Bertolucci 60 milhões de reais. Olha aí, só aí são 100 milhões. O São Paulo deve. 2 caras, que por sinal, Bertolucci, você é um monstro, Bertolucci. Você é o melhor que tem nesse país. É o São Paulo que tá na final hoje? O que o São Paulo tem a ver? Mas a gente não pode falar? Porque você não quer falar de São Paulo? Não, eu só queria saber Então quer dizer que o São Paulo deve 100 milhões para 2 empresários. Isso é normal para você, Souza? Não, claro que não é normal. Ah, tá. Só com dívidas bancárias, com os juros da dívida, o São Paulo gasta 100 milhões de reais por ano. Mas vamos falar do Corinthians e do Memphis. Eu acho que a convocação para a seleção holandesa é a prova de que a escolha do Memphis de vir ao Brasil deu certo. Existia dúvida. Uma das maiores preocupações dele, craque, era vir pra cá e não dar certo, né? Deixar de ser convocado. Ele foi convocado, foi titular os 2 jogos. E aí, só pra arrematar, em relação a eliminatórias, o Corinthians teve 5 jogadores convocados. Só que vários deles foram bem úteis. Só o Romero jogou pouco. No Palmeiras eram 6 convocados. Jogou pouco, mas tá no Paraguai, né? Com 21 pontos, é onde a gente teve aqui nos Donos da Bola o maior zagueiro de todos os tempos, do mundo todo, né? Aí teve o Gamarra aqui, 21 pontos, e em frente...
enfrenta... Equador e Brasil. Não, quem enfrenta o Equador é o Brasil. Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai. E aí o Brasil enfrenta aí do Paraguai. E o Paraguai está na Copa do Mundo. Não perde a 8 jogos da seleção E paraguaia. o Romero vai disputar a Copa do Mundo. O Veloso, assim, para eu fazer a hora para o Nobis, qual a ideia dos dois goleiros para um jogo tão decisivo como esse, que você já participou e que eu também? Bom, embora o Everton tenha sido convocado para a seleção brasileira, eu entendo que o momento melhor hoje é do Hugo. O Hugo, aliás, nos jogos contra o Corinthians, ele vem se destaque em todos os jogos, né? O Palmeiras produz muito, mas o Hugo vem atravessando um grande momento. Eu acho até que o Dorival tinha que olhar. Não, acho que o Dorival não vai olhar mais. Não, o Dorival não vai olhar mais. Porque eu te avisei, Dorival. Você não vai olhar mais. Diga-se de passar que você vai cair. Então isso foi a resenha do Neto aí, sempre maluco, né? Com os caras dos Donos da Bola, com o Veloso, com o Souza. Mano, a preocupação, será que o Garro vai jogar ou não? E se for jogar, mano, tem que jogar 100%, correr o campo todo, porque não adianta o Garro jogar e meio que se poupar dentro de campo. Que nem os últimos jogos que ele entrou, cara, ele não tá com aquela mesma intensidade que a gente via ano passado. Lógico, muito por conta desse problema no joelho dele. Mas se for pra jogar e não conseguir recompor, ajudar na marcação como ele fazia, cara, é melhor entrar com o Romero, que ele entrou no primeiro jogo. Pelo menos o Romero vai tentar segurar o lateral deles ao Piquerez. Então, cara, o que for hoje, que os 11 que entrarem no jogo, começar o jogo, tem que entrar dando a vida. Não pode dar mola pra esses caras, mano. Cara, é Palmeiras, não tem essa. Se for pra quebrar a perna do jogador dos caras, entra pra quebrar a perna. Não tem essa. Não tem entrar com medo. A gente vai jogar em casa, vai entrar com medo dos caras dentro de casa. A gente ganhou desses lixos lá no estádio deles. Vamos ganhar aqui também. Não precisa nem ganhar, se empatar aí já tá bom. Já a gente já levanta o título aí. E amanhã é só zoeira contra esses caras, esses mundos aí. Se vocês, assim como eu, cara, odeio o Palmeiras. Cara, não tem nada de verde na minha casa, de roupa, de tênis, nada. Então só às vezes o microfone aqui que tem uma iluminação que é verde, mas tem que fazer. Eu comprei, não sabia. Mas, cara, não uso nada verde, tênis, nada que envolva verde eu uso. Sou extremo, sou corintiano ao extremo assim mesmo, cara. Não tem, pra mim não tem essa de usar verde, nem social pra sair. Todo mundo me conhece. Esse aqui é um canal realmente de corintiano de verdade. Eu sou corintiano pra caramba. Meu quarto é cheio de coisas do Corinthians. Diferente de outros canais que... Muitos canais nem corintianos são, cara. Desse estilo que eu faço aqui. Nem corintianos são. Os caras têm canal do Corinthians. Aí você vai ver, procurei o cara tem canal do Palmeiras, do São Paulo. Então aqui é um canal de corintiano de verdade. Que vive isso aqui o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo. Assim como vocês, corintiano que acompanha o meu canal. E tá aqui fortalecendo todo dia. Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Ative o sininho pra você não perder nada. E... pode ser que ao longo do dia a gente coloque mais um ou dois vídeos e depois só pós-jogo. E, claro, sendo campeão. Se não for campeão, nem vai ter vídeo. Então é isso aí. Deixa o like. Então até a próxima. Valeu, é nóis.